Deus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui nessa manhã. Vamos ler Marcos capítulo 6, o Evangelho de Marcos, do capítulo 6, a partir do verso 1. Aleluia! E eu sei que Deus tem algo reservado aos nossos corações nessa manhã. Amém. Aleluia. Que bom. Amém, glória a Deus. O Reinaldo está aqui, o Cadu dá uns perdidos na gente, depois ele sobe, o Reinaldo não sai do lugar. Amém, vamos lá, meu irmão. Aleluia. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Tendo Jesus partido dali, fora para a sua terra, e os discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Solta aí, feche teus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, já adoramos, Senhor, nesta manhã. E nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue trabalhando em nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor possa abrir o nosso coração e mente, ó Pai, para que o Senhor possa depositar a Tua semente, ó Pai, e que ela venha, ó Deus, crescer e produzir em nossas vidas, ó Pai. Que nada impeça a manifestação e o agir do Teu Espírito nesta manhã, através da Tua palavra, Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é um texto um tanto quanto desafiador para nós. Mas quando Deus começou a trabalhar no meu coração e a tratar essa palavra, é claro que a gente gosta de introduzir sempre o texto antes de iniciar a pregação. Nós relutamos com algumas coisas, nós que pregamos e vivemos, né, dentro da igreja. Para mim é um prazer poder estar na casa de Deus. Eu gosto sempre de dizer: se eu não estou em casa, eu estou na igreja; se não estou em casa nem na igreja, eu estou pescando. Então a igreja faz parte do meu dia a dia, da minha rotina diária, né, de estar aqui. E é muito bom estar aqui. Então eu já faço isso desde os meus 12, 13 anos, né? Então não façam conta, por favor, né? Então estar aqui já é algo que a gente vive de maneira contínua e constante. E eu fiquei pensando muito nesse texto. Porque quando a Bíblia diz que Jesus voltou para a sua cidade, quando a gente começa a montar o quebra-cabeça aí da história de Jesus, a Bíblia não dá muitos relatos da infância de Jesus. Só diz que Jesus, aos 12 anos de idade, foi até o templo e ensinava na sinagoga, né, participar da sua transição, da sua parte infantil e para ser homem. Não existe juventude para os judeus. Aos 12 anos ele já tem as responsabilidades de um homem. Então é o único ponto aí que fala de Jesus aos 12 anos de idade. Até os 30 não se menciona mais Jesus, mas pelos descritos dos evangelhos sinóticos, né, Jesus ficou em Nazaré grande parte de sua vida. Então as pessoas que estavam lá depois que Jesus inicia o seu ministério, depois de alguns anos Jesus volta. Alguns estudiosos dizem que depois de 2 anos Jesus volta para sua cidade com os seus discípulos acompanhado. E ele volta naquele lugar e as pessoas não acreditam quem é Jesus. Quando Jesus começa a ensinar na sinagoga, e não era qualquer pessoa que podia ter acesso a ensinar na sinagoga. Tinha que ser um mestre, tinha que ser alguém com as suas qualificações. E Jesus estava nessa condição de mestre, ensinando numa sinagoga, falando na sinagoga, pregando na sinagoga. E as pessoas ficam admiradas, dizendo: poxa, como ele fala com tal propriedade? Como ele consegue realizar tantos milagres? Como é que ele consegue fazer isso? Da onde vem? E aí começa as pessoas que conheceram Jesus. Eu acredito no vizinho, na vizinha, né? Poxa, não é este o filho de Maria? E ele até, no contexto bíblico, geralmente um judeu ele é sempre representado pela linhagem do pai.
Não era esse o filho de José? O texto teria que dizer isso. Não é este o filho de José? Mas para tirar a credibilidade de Jesus, ele só menciona Maria. Talvez José, alguns estudiosos dizem que José já tinha morrido nessa época. Mas se analisarmos talvez a frieza dos comentários, era, olha, esse aí é o bastardo, não é o filho de José, é o filho de Maria. É esse a quem José tentou esconder a gravidez de Maria. Não é esse o carpinteiro? Não é esse aquele que fez um móvel para nossa casa, talvez uma mesa, talvez algum aparador, alguma coisa desse tipo? Eles não enxergaram em Jesus quem era Jesus, Jesus estando ali tanto tempo. Não são as irmãs dele, não estão aqui, não é irmão de Tiago, José. Não é esse Jesus. E essas pessoas foram incrédulas. Não conseguiram enxergar em Jesus as virtudes de um homem, a virtude do Filho de Deus, nas palavras de Jesus. Queridos, isso fica tão marcado nesse texto, porque muitas vezes nós estamos tanto tempo dentro da igreja, e eu gosto muito de dizer isso, queridos, que nós deixamos de enxergar o extraordinário, deixamos de ver a essência de Deus sendo manifesta nas nossas vidas quando nós estamos no culto. E aí o Espírito Santo de Deus foi tratando no meu coração, dizendo: qual é a sua frequência na igreja? Porque a partir do momento que eu começo a analisar o culto de modo frio e humano, eu começo simplesmente a entender que o culto é um ajuntamento de pessoas. E aí as pessoas saem da sua casa, botam uma roupa legal, né, um batom, uma maquiagem, um perfume, eu passo um gel no meu cabelo, né, e eu venho para cá simplesmente com o intuito de me reunir. E aí eu me esqueço que estar aqui, todo culto, independente seja um culto de oração, um culto de quinta-feira, um culto de domingo pela manhã, não está simplesmente relacionado a um ajuntamento de pessoas. Não está relacionado simplesmente ao ajuntamento de pessoas. Está relacionado com aquilo que eu enxergo num culto. É aquilo que eu venho entregar num culto. É aquilo que eu venho buscar num culto. É aquilo que eu venho trazer, não só simplesmente naquilo que eu carrego no meu intelecto, mas aquilo que eu trago no meu espírito. Porque o culto, queridos, o o personagem central do culto não é as pessoas. A gente fala isso muitas vezes, é Cristo. Se eu sair da minha casa e vir para este lugar e não entender a dinâmica espiritual, da guerra, da batalha espiritual que me traz este lugar em todos os cultos, queridos, eu começo a me desprender e desvalorizar aquilo que Deus faz na minha vida no mundo espiritual. Fala, pastor, está difícil, está começando a ficar complexo. Existe uma batalha, queridos, no mundo espiritual, para que nós ficamos na nossa casa, para que nós coloquemos defeito no culto, defeito na pregação, defeito na oração, desqualificar o culto. Quando eu desqualifico um culto, queridos, eu menosprezo a presença de Deus. Desqualificar um culto é rejeitar aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na vida do mais simples, na vida do mais, talvez o pequeno, do mais improvável, do mais miserável. Porque, queridos, quando eu subo aqui para pregar e cantar, ou louvar, ou contar um testemunho, é reflexo daquilo que Deus fez na minha vida. Talvez não seja de maneira mais esplendorosa, ou mais com uma dicção boa, ou de maneira clara, mas, queridos, é aquilo que Deus fez na vida do coração do pregador. É aquilo que Deus fez na vida do cantor, do músico, daquele que está aqui e foi transformado. Eu não posso menosprezar aquilo que Deus fez na vida do homem, na vida de uma mulher que teme a Deus, por menor que seja. Contar aquilo que o Senhor fez de conquista, aquilo que o Senhor agregou nas nossas vidas, queridos, aumenta a nossa fé. E eu não posso, e eu não devo julgar as pessoas por aquilo que ela tem a entregar ao Senhor. Talvez é tudo que ela tem. Tudo que ela tem é o domingo. Tudo que ela tem para entregar ao Senhor é a quinta-feira. Tudo que ela tem para entregar ao Senhor é a oração de terça-feira. Eu não posso medir as pessoas por isso. Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele nos trouxe a este lugar e não existe nada em Deus que não seja calculado. Não existe nada em Deus nas nossas vidas que não seja premeditado. Porque Deus qualifica. Porque Deus traz este lugar e molda os nossos corações, querido. As pessoas não enxergaram Jesus. Ficaram tanto tempo com Jesus. Tanto tempo viveram com Jesus. Participaram. Talvez todos os anos, Jesus participando no templo, nas festas, nos ensinamentos.
e eles não enxergaram Cristo. E a incredulidade, queridos, ela barra o agir de Deus nas nossas vidas. Viver e estar no culto, ceiar todos os meses, não quer dizer que nós estamos, talvez, com a condição de ser íntimo de Deus. Nós estamos vivendo uma vida repetitiva, monótona, né? Uma experiência que não agrega, talvez, no nosso espírito, transformação e mudança. Porque a maior capacidade do Evangelho é a transformação. Se todas as vezes que nós chegarmos aqui e entrarmos nesse lugar e o Espírito Santo de Deus não confrontar aquilo que está errado dentro do nosso ser, nós não enxergamos Cristo no culto. Porque ser íntimo de Deus é diferente de estar próximo de Deus. Estar próximo, estar continuamente aqui, né? Proximidade. Não, eu estou indo na igreja, que bom. E eu gosto muito de pensar nisso, queridos, porque quando você vem para a igreja, e eu tenho essa coisa comigo, porque eu vivi fases dentro do Evangelho. Eu já vivi fases de não querer estar na igreja e tinha que estar na igreja. E eu me lembro que a minha mãe usou métodos de evangelismo não muito ortodoxos, né? Com 12 anos de idade, minha mãe dizia: você vai para a igreja comigo, você vai apanhar. É claro, como todo adolescente rebelde, né? Eu não queria estar aqui, mas eu vinha. Então a minha mãe me evangelizou. E de lá para cá, né, eu já ia pequeno, mas quando eu falei: não, eu criei asas, agora eu não quero, eu quero tomar as decisões que me cabem, mas minha mãe não me deixava. Mas eu vinha para a igreja assim, não querendo estar aqui. E o tempo foi passando, e aí, um certo dia, o Espírito Santo de Deus me tocou de uma forma tão sobrenatural, porque a visão que eu tinha de culto, Isaías, era uma. Então eu estava aqui, eu estava presente nos cultos, eu estava vivendo os cultos, poxa, era muito bom, era legal, mas eu não tinha aquilo que o Espírito Santo de Deus ainda podia tocar no coração, sabe, dizer: não, isso aqui é Deus. Porque você sabe quando Deus toca no seu coração. Você sabe quando você entra aqui e sai daqui dizendo: poxa, eu não enxerguei Deus, eu não senti Deus, foi mais um culto. Mas você tem a certeza que quando você entra aqui e fala: olha, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, e contra isso nós não devemos lutar, porque o Espírito Santo de Deus se revela aos nossos corações. E eu vivi essa fase, queridos, de não querer estar na igreja. E pergunte para uma pessoa que viveu isso. Pergunte a uma pessoa que viveu fases dentro da igreja: poxa, o culto não foi bom. Mas pergunte a ela, o culto que Deus tocou, ela vai guardar esse momento para o resto da vida dela. E são momentos assim de intimidade com Deus que forma o nosso ser, que muda a nossa capacidade de enxergar Deus no culto. São momentos como esse diante do Senhor de intimidade, não de proximidade. De intimidade, porque ele estar aqui é ser próximo de Deus. O Isaías pregou, acho que foi o Isaías ou foi o Cadu: existe a presença de Deus, existe a manifestação de Deus no culto. Deus está presente em todos os cultos. Deus está presente em todos os cultos. A palavra de Deus nos garante isso. Mas a manifestação do poder de Deus, ela é diferente. E Deus pode se manifestar de formas diferentes dentro do culto. Pode se revelar a um e não se revelar a outro, mas depende da forma em que a intimidade, não a proximidade, a forma íntima que eu me achego diante de Deus. Por isso o culto ele torna-se sobrenatural para aquele que está aqui quebrantado, por conta da intimidade, do coração que se derrama, do coração que se abre. Às vezes nós temos que viver o extremo da necessidade para tentar chegar perto de Deus. Às vezes nós temos que atravessar por dificuldades e problemas para ser mais íntimos de Deus, porque o nosso coração se apoia simplesmente naquilo que nós temos. Está tudo bem financeiramente, está tudo bem em casa, não tem problema. Aí o nosso coração meio que dá uma relaxada, mas deixa as situações começar a apertar o seu calo, para ver se você não corre. Está errado isso, queridos? De certa forma sim, mas de certa forma não. Por quê? Porque se é a forma que você tem de chegar diante de Deus, querido, se lance, enxergue nas dificuldades, enxergue nos problemas, falando: Deus, realmente agora eu preciso de um milagre. Deus, agora eu preciso da sua ajuda. Deus, agora eu preciso do teu braço forte de uma maneira, não como se eu não precisasse, mas agora eu preciso de um favor, de um milagre, de algo que eu não tenho controle, de algo que eu não consigo fazer. São momentos como esse de intimidade, queridos.
E quem dosa isso? Quem controla isso? Quem pode dizer, sou eu posso dizer para você se você é íntimo ou se você está aqui só por cumprir tabela? Não sou eu, queridos. É você e o seu coração, o seu tempo, a sua disposição. Não sou eu. Eu não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus pode. Se você saiu da sua casa hoje para cumprir tabela, queridos, o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração. Se você quer ser próximo ou se você quer ser íntimo. Se você quer ser próximo ou íntimo do Senhor. É o seu coração, é a sua necessidade. A Bíblia fala que aquele que se achega ao Senhor de maneira nenhuma ele lança fora. Vinde a mim, aquele que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim é um acesso que nós temos a Cristo. Estar aqui não quer dizer que nós não estamos entregando os nossos fardos e os nossos jugos ao Senhor. Mas a partir do momento que nós acessamos o trono da graça, queridos, com o coração quebrantado e contrito, aí sim, o Espírito Santo de Deus diz aí, daqui o seu problema. Daqui o seu jugo, eu vou te ajudar a carregar. Eu vou te ajudar. Essa caminhada não é só sua, essa caminhada também é minha. Eu não posso limitar, eu não posso dizer, eu não posso quantificar, eu não posso qualificar o seu culto ao Senhor. Mas o teu espírito, diante do Espírito Santo de Deus, pode dizer se o seu culto é verdadeiro ou não. Se a sua entrega é verdadeira ou não. Pode ter certeza que todos os cultos que você veio, Jesus Cristo não faltou a ele. De todos os cultos que você veio, o Espírito Santo de Deus não faltou a um culto, ele estava aqui te esperando. Agora, se você valorizou a presença de Cristo neste lugar ou não, aí é o seu coração, queridos. Nazaré perdeu a oportunidade de proclamar o Messias, de dizer ao Rei dos Judeus, aquele a quem o Senhor tinha prometido, o Messias, nasceu aqui, ficou aqui, nasceu em Belém, mas se criou aqui nas nossas terras. Imagina que orgulho, queridos. Imagina que orgulho, pastor. Saiu um evangelista daqui, Isaías, pregando para as nações, amém? Vendo esse homem pregando para nós, saiu da nossa igreja, está lá, ó, comeu arroz com feijão lá espiritual na nossa casa, cantou com a gente. Isso é motivo de orgulho, amém? E Nazaré perdeu isso, queridos. Nós perdemos essa essência do culto. Pastor, se nós sair da nossa casa é raso demais para um Deus tão grande, tão poderoso. Sair da nossa casa, aleluia, sem ter o mínimo desejo de ouvir a voz de Deus, sem ter o mínimo sentimento, ou talvez um coração tão incrustado da incredulidade, de não enxergar a manifestação do Espírito Santo, e não esperar que nós cheguemos ao extremo para dizer, Senhor, eu preciso sentir a Tua presença, eu preciso de alguma forma ouvir a Tua voz, sabe, um clamor desesperador. Não, porque o necessitado, queridos, o aflito, ele sabe, aleluia, para quem ele deve correr e aonde ele deve estar. Nós não corremos para qualquer lugar, corremos para o braço do Pai, amém? Não deixe que a proximidade confunda você, seja íntimo do Senhor, aleluia. A incredulidade não pode impedir, a incredulidade não impede Deus de ser poderoso, a incredulidade não impede Deus de ser poderoso, mas ela impede você de experimentar o poder de Deus, amém? Não deixe o comum impedir de reconhecer o extraordinário. Não é porque é comum, é terça-feira, é comum, mas o extraordinário poder de Deus, a presença de Deus está aqui na terça. É quinta-feira, não vem muita gente, não, o culto é tranquilo, é comum. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar na quinta-feira. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar na terça-feira. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar no domingo. O Deus Todo-Poderoso nos trouxe a este lugar. Por isso que é tão importante. Não deixe o comum ofuscar o extraordinário nas nossas vidas, queridos. Para muitos é extraordinário um clássico, né? O testemunho de vida, do futebol ou qualquer outra coisa. Mas para nós, queridos, que vivemos debaixo da graça, nós entendemos que o extraordinário é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas vidas, aleluia. A ação do Espírito Santo constante no nosso ser, que nos transforma, que mudou a nossa mente, que mudou o nosso coração e que continua mudando, queridos. Continua transformando as nossas vidas, nos libertando de coisas ainda que nós carregamos do passado, de coisas que nós trazemos. Queridos, se não fosse o amor de Cristo, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, aleluia, a ação do Espírito Santo, onde você estaria hoje? Talvez
tinha virado a noite numa festa de rodeio, talvez bêbado, com dor de cabeça, com um monte de problemas, lançando a sua vida em coisas tão passageiras que não trazem resultados duradouros. É só um momento, mas o toque do Espírito Santo, aleluia, um toque do Espírito Santo, ele é algo transformador que pode marcar as nossas vidas. Amém? Aleluia. E eu analisando esse texto, e a gente fica tão preso a isso, que o tempo vai passando dentro da igreja, e eu não tem como não me lembrar daquilo que Deus trata em Êxodo 16. Porque quando você analisa o texto de Êxodo, o povo de Israel, depois de tudo que Deus fez, e olha que Deus fez coisa, hein? E eu te pergunto, será que Deus fez coisa na sua vida? Será que Deus fez tanta coisa assim que você possa dizer, eu falei, poxa, não, realmente isso aqui foi Deus. Não, isso aqui não foi eu, isso aqui era Deus, é inconfundível. O povo de Israel, vivendo por muito tempo, os hebreus, debaixo do jugo da servidão, da escravidão, e Deus liberta com mão forte as pragas, e a forma como Deus tira o povo do exílio, do cativeiro, e o povo está no deserto, e o povo fica 40 anos no deserto, e o que Deus faz todos os dias para alimentar o povo? O maná. Deus manda um alimento dos céus. Então todo dia pela manhã tinha espécie de um orvalho sobre a areia, e eles colhiam, faziam bolos, e a Bíblia fala que aquilo tinha gosto de mel. Então pensa, eles saíram da escravidão, saíram da servidão, e o tempo foi passando, o comum, aquilo que era extraordinário para eles, tornou-se comum. Aquilo que Deus provia todos os dias, existia uma porção todos os dias, de segunda até sexta-feira, de domingo a sexta-feira, eu estou andando no nosso calendário aqui, de domingo a sexta-feira, todos os dias, Sandro, eles acordavam pela manhã, estava lá, era só pegar e fazer, sem ter que plantar, sem ter que cultivar, sem ter que molhar, era só colher o maná, era só colher. Na sexta-feira a porção tinha que ser dobrada, e Deus cuidava disso, mas aí o povo se cansa do extraordinário, o povo se cansou do extraordinário, então eles chamam Moisés e começam a reclamar, poxa, tá difícil isso aqui, não aguento mais comer maná, esse negócio com gosto de mel e bolo, não aguentamos mais, Moisés. Só que quem tinha acesso à intimidade de Deus? Era o povo ou era Moisés? Era Moisés. O povo se acostumou com o extraordinário, tornou-se comum, e aí começa a abrir espaço para um coração incrédulo. Nós queríamos voltar lá para o Egito, nós queríamos voltar lá fazer barro, fazer tijolo e comer pepino, cebola e peixe, era a dieta deles. E aí Deus, poxa, imagine isso. E será que a gente não faz isso, queridos? Será que a gente não pensa nisso, naquilo que Deus já fez nas nossas vidas? Só o fato de nós estarmos vivos, queridos. Alguns anos nós atravessamos uma pandemia, e quantos se foram? E nós estamos aqui. Nós estamos aqui ainda. A nossa missão continua sendo adorar e louvar o Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, continuar de pé, resistindo, aleluia, reconhecendo os feitos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Enquanto houver fôlego de vida nos nossos corações, queridos, existe um propósito, existe um plano do céu sobre a nossa vida. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel, existe um compromisso de Deus com as nossas almas, querido, e Deus não pula do barco. Deus não nos abandona nas nossas tempestades, Deus não nos abandona, aleluia. Então o nosso compromisso com o Senhor, aleluia, por mais que você venha aqui tantos cultos, poxa, por que você é tão fanático, por que você é tão religioso? Não, porque todo culto, toda manifestação de Deus, todo ajuntamento de pessoas é a manifestação do Espírito Santo neste lugar, na coletividade, aleluia, porque existe o sobrenatural neste lugar, porque Deus está neste lugar, aleluia. Não é natural, é sobrenatural, não é comum, é extraordinário, aleluia. É o culto a Deus. É o culto a Deus. Não deixe o inimigo te enganar, queridos. Por tudo que Deus já fez na sua vida, não torne o extraordinário comum. E aí Deus, entendendo essa necessidade do povo, tá bom, Moisés, vou quebrar o galho do povo. E Deus envia os cordonizes,
E aí uma chuva de aves ficaram à disposição daquelas pessoas. A Bíblia fala que o que menos colheu 17 quilos. 17 quilos de carne para cada pessoa. Você acha que é pouco ou é muito? Você acha que é pouco ou é muito? Agora pergunte para Deus aí: ô Deus, eu sei que o Senhor tem feito muito, mas Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais, queridos. Nosso Deus não é Deus de pouco, nosso Deus é Deus de muito. Amém? O nosso Deus é Deus de muito. Amém? E quando a gente começa a pensar sobre incredulidade, não tem como não passar por ele. Existe um apóstolo aí que a gente chama de incrédulo? Alguém arrisca um nome aí? Tomé, chutou lá. Amém? Mas é um personagem tão controverso, porque quando você começa a analisar, coloca para mim, por favor, João capítulo 11. Tomé, é claro que Jesus, quando começa o seu ministério, antes de ele selecionar os 12, Jesus ora. Amém? Então, se a gente for ligar os pontos, João capítulo 11. E deixa ele aí, o versículo é o 16. Jesus, ele seleciona os seus 12 discípulos. Entre eles nós temos pessoas com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, com ações e reações totalmente diferentes. Amém? Então Jesus não pega a elite, não pega os doutores da lei. Jesus pega aqueles que eram os desfavorecidos, né? Ele olha e fala: poxa, é um pescador. É esse mesmo que Deus quer, é esse mesmo que Jesus queria. Então não existe casualidade, existe um propósito definido. E Jesus foi lá e, né, fez com que esses homens fossem os eleitos dele. De alguma forma Jesus enxergou nele aquilo que enxergou em nós. Amém? A capacidade de fazer algo por ele. Só que a história de Tomé é muito engraçada e controversa ao mesmo tempo. Porque nós o rotulamos, é claro que Jesus define isso depois de João 20, mas até a gente vai chegar lá. Mas existe um episódio onde Lázaro morre. Amém? Eu acho que estão os versículos antes, acho que é capítulo 11, o versículo 1. Lázaro morre. E aí chega a notícia até Jesus. Só que Jesus saiu da Judéia com o risco de ser apedrejado. Jesus corria o risco de morrer. E aí, sabe quem é o apóstolo que fala assim: ó, nós vamos morrer com ele? Tá aí, ó. Capítulo 11, versículo 14. Então disse-lhe Jesus claramente: Lázaro está morto. 15. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis? Mas vamos ter com ele. Quem que fala? Disse, pois, o incrédulo. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, para morrer com eles. Para morrer com eles. Se preciso for, nós vamos lá para morrer com ele. Coragem de dar a vida pela causa daquilo que ele acreditava. Ninguém ia morrer por algo que ele não acreditasse, queridos. Tomé não iria morrer por algo que ele não acreditasse profundamente. Ele acreditava naquilo que Jesus estava pregando. Ele acreditava naquilo que Jesus estava ensinando. Tomé tem característica tão específica, porque ele não é uma pessoa que acredita em qualquer coisa. Ele não acredita em qualquer coisa. Então, quando alguém falava algo para ele, fica claro disso, ele é aquela pessoa que precisa de argumentos, que precisa de prova. O Isaías faz muito isso comigo. Ele me liga assim: pastor, o culto de quinta-feira foi uma benção. Deus falou no louvor, Deus falou na pregação, que culto abençoado. Aí você fica lá em casa: eu não fui, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Será que é o mesmo sentimento? Tomé não aceitava a condição de que alguém falasse de algo e ele falava: poxa, eu não participei, eu não estava lá. É esse apóstolo que tem a sinceridade nas suas palavras. Ele não acredita em qualquer coisa. Ele não acredita talvez no conto aqueles talvez testemunho que a gente achava sem pé e sem cabeça, sabe? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas Tomé não. Se eu não ver a prova, eu não creio. Tomé era essa pessoa. Mas as outras qualidades de Tomé, outros atributos que Tomé tinha, acreditava na causa, naquilo que Jesus estava ensinando. Se preciso for,
nós vamos morrer com ele. Olha o nível de entrega deste homem. Olha o nível de entrega do coração do homem que confiava naquilo que Jesus estava ensinando. Queridos, talvez é a maior lição que nós temos que ter, de ser parecidos com Tomé. Jesus, se a manifestação do teu poder na minha vida precisa de algo palpável, faz, Senhor. Gideão fez isso. Gideão fez isso. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. O que Deus mais gosta de fazer, queridos, nas nossas vidas é se revelar o seu poder a nós. O que Deus gosta de tratar como os filhos. Quando Jesus ora, a oração modelo, a oração de Mateus 6, é tratar de quebrar o paradigma de chamar o Senhor simplesmente de Deus. Jesus ensina, é o seu Pai. Pai nosso que está no céu, santificado. Olha a mudança, queridos. Olha a intimidade, olha a proximidade. E é isso que Deus quer de nós. Um coração que seja ousado. Um coração que sabe, Senhor, eu sei do seu poder, eu sei que o Senhor pode fazer, mas me ajuda na minha fraqueza, eu não consigo enxergar, Jesus. Eu não consigo enxergar. Pode ter certeza que Deus vai se revelar a você. Só seja íntimo. Não seja simplesmente próximo, porque a proximidade nos leva à religiosidade, mas a intimidade nos leva a um caráter transformado e nos parecendo com Cristo Jesus. E Tomé era próximo e íntimo do Senhor. E o que eu acho interessante quando a gente faz uma comparação com os evangelhos sinóticos, existe sempre aqueles apóstolos que se destacam, que é Pedro, Tiago e João e de vez em quando André. Quando você pega os três e faz uma comparação, Mateus, Marcos e Lucas, Tomé ele é sempre o segundo escalão. Quando os apóstolos vão registrar o nome deles, Tomé está sempre lá no segundo escalão. Então é primeiro Pedro, Tiago e João, depois vem Simão e Tomé está lá em segundo lugar, né, em segundo escalão. Então, existia sempre aquele apóstolo que estava mais próximo de Jesus, mas existia aqueles apóstolos também que estavam confiando naquilo que Jesus estava pregando, por isso que fazia parte dos 12. Então, Tomé está sempre ali no segundo escalão. E é interessante isso, porque Tomé era tão convicto que ele não precisava estar brigando para estar entre os primeiros. Tomé já tinha a convicção daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. É igual o sal. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser sal, se você for num restaurante e estiver muito salgado, você vai dizer, poxa, a culpa é do sal, está muito salgado. Se você comer alguma coisa e falar, poxa, está faltando sal, a culpa também é do sal, está faltando sal. Mas quando você come alguma coisa e está muito boa, você nem lembra do sal. Você nem lembra do sal. Você vai elogiar o restaurante, você vai elogiar o cozinheiro, mas o sal passou desapercebido. Por isso que nós temos que passar muitas vezes, queridos, é ser sal. Nem de mais, nem de menos, mas estar presente. Amém? Tomé era assim, nem de mais, nem de menos, mas estava presente. Tiver que morrer, eu estou aqui. Vamos lá. Morrer pela causa. Será que a gente está disposto a morrer pelo Evangelho? Será que o Evangelho, se chegar a um ponto, se chegar, e a Bíblia nos ensina isso, que chegará a um ponto de a igreja ser perseguida, nós sustentaremos a nossa fé, independente da condição? Será que colocaremos a nossa cabeça a prêmio por conta do Evangelho? Será? É fácil dizer sentado daqui, é muito fácil, queridos. Daqui é muito fácil. Vivendo a liberdade de poder pregar, de poder falar, de poder ensinar, é muito fácil. Agora eu quero ver quando as pessoas mesmo, o anticristo, ou tudo isso se revelar, quando tudo isso acontecer, prender a nossa família, virar talvez aquilo que muito se fez no passado, usar pessoas como prova do poder político, pode trazer e oprimir pessoas, como no Coliseu, onde pessoas eram banhadas de sangue para que as feras a atacassem, estraçalhassem, né? Para quem já presenciou esses ataques que a gente vê na internet de leões e tantos outros feras, por causa do amor de Cristo, por causa do nome de Cristo. E Tomé estava disposto a isso. Amém? Volta para mim, por favor. João 14. Deixa só o 5, só, versículo 5, João 14, 5. Por causa da curiosidade deste homem que nós rotulamos por incrédulo,
nós recebemos uma das maiores revelações. Recebemos uma das maiores revelações daquilo que Cristo é nas nossas vidas. Por causa da curiosidade de Tomé, Jesus Cristo revelou algo tão poderoso que chega aos nossos corações hoje, pastor. Não foi algo exclusivo para aquele tempo, não. É algo que chegou aos nossos corações hoje. Para que o sacerdote chegasse até a presença de Deus, ou um representante dos homens chegasse até a presença de Deus, era só uma pessoa. Era na festa de Yom Kippur, no dia da expiação, que era o sumo sacerdote. Amém? Qual era, talvez, a rotina desse representante humano diante de Deus? Um jejum longo. Tinha que tomar banho, colocar uma roupa especial, que era a estola sacerdotal. E eu fico imaginando, Sandro, esse dia, durante o período de um ano, o sacerdote já pensando como seria o próximo sacrifício pelo povo. Imagine o coração desse homem, porque se o Deus não aceitasse o sacrifício do povo, quem pagaria com a vida? O sacerdote. O sacerdote morreria. Então o que acontece? Quando chega nesse dia, no dia da expiação, ele tinha que se reservar, ficar longe da família. Imagine o espírito, a mente, o coração. E esse homem se preparava e tinha que entrar pelo tabernáculo. Então ele passava pelo átrio, passava pelo holocausto, pelo altar do holocausto, ia caminhando, passava pela bacia de purificação, entrava no santo, tinha o candelabro, tinha os pães da preposição. Depois ele chegava no altar de incenso, acendia o incensário, e aí sim, ele entrava na presença de Deus, com o incensário, dentro dos santos. E por causa da curiosidade de Tomé, aleluia, João capítulo 14, versículo 5, Jesus está falando que ele iria aos céus e ia preparar a morada, amém? E ele ia preparar a casa para nós. E aí Tomé fala, poxa, mas qual é o caminho disso? Tomé pergunta, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, aquilo que o sacerdote tinha que fazer, talvez com passos tão temerosos, tão devagar, tão preocupado, Jesus revelou a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que só o sacerdote podia fazer, Jesus revelou a Tomé. Hoje o caminho é Cristo, querido, nós podemos acessar o Pai através de Cristo, caminhar por através de Cristo, caminhar por Cristo, acessar o trono da graça, porque Jesus Cristo se revelou a um curioso apóstolo, chamado Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, a plenitude do tempo, queridos. Jesus Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é atemporal, aquele que o universo não pode contê-lo. Aleluia, Isaías pregou muito bem sobre isso. Decidiu ser o nosso caminho, e é através dele, queridos. Amém? Aleluia. João capítulo 20, 24 e 25, por favor. Já estou terminando, estou caminhando para o final. Amém? João capítulo 20, 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com ele quando Jesus veio. Disse-lhe, pois, aos outros discípulos, vimos o Senhor. Ah, Jesus amado, Tomé não estava lá. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Pensa, Jesus ressurge, ressurreto. Talvez o questionamento de Tomé é porque ele viu o estado que Cristo ficou humanamente. O que Cristo suportou na cruz do Calvário não era algo comum. Nenhum homem suportaria o que Cristo suportou. O que Tomé vê em Jesus, talvez o estado de que Jesus ficou desfigurado por apanhar tanto pelos flagelos, talvez na cabeça de Tomé dizer, olha, é impossível um ser humano suportar tudo isso, não tem como ele voltar, porque foi terrível, porque foi horrendo, porque foi muito, foi demais.
Não foi comum, não foi como nos outros anos, não foi como os outros condenados. Com ele foi diferente. Com Jesus foi diferente. E aí quando Jesus ressurge e passa por entre as portas e aparece aos seus discípulos, Tomé não está lá. E aí eu fico pensando, depois de 8 dias, Jesus apertou Tomé. Eu acho que entre eles, e eu acho não, tenho certeza, não existia outro assunto a não ser Jesus Cristo ressuscitou. Imagine alguém acordar com você pela manhã: Jesus ressuscitou e eu vi Jesus. Jesus ressuscitou e esteve aqui. Jesus ressuscitou e eu vi Ele. Jesus ressuscitou e nós sentimos a presença dEle. Jesus ressuscitou e eu vi a face dEle. Jesus ressuscitou e eu contemplei os olhos dEle, as mãos, a roupa, eu contemplei. Jesus ressuscitou durante 8 dias, todo mundo falando de Jesus ressuscitado. E Tomé não estava lá. Imagine o conflito emocional desse homem. Ele me abandonou, ele me excluiu. Eu fico pensando nisso. Mas não, Jesus volta depois de 8 dias, exclusivamente, aleluia, para se revelar para quem? Para Tomé. Tomé, queridos, ele queria contemplar. Tomé queria sentir Jesus. Tomé queria tocar Jesus. Sabe o que é triste, queridos? Que muitas vezes, mais uma vez, nós chegamos aqui e nós não queremos contemplar Jesus. Nós não queremos sentir Jesus. Nós não queremos tocar Jesus. Talvez o contraponto de tudo isso é porque Jesus está aqui. E nós entramos e saímos e não reconhecemos a presença de Cristo. Não valorizamos a presença de Cristo neste lugar. Ah, pastor, todo culto vai ser fogo puro? Não. Todo culto não vai ser fogo puro. Mas todo culto tem a manifestação do Espírito Santo no seu coração. Todo culto, o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração. Se você abrir o seu coração, pode ter certeza, se você abrir o seu coração, Deus vai te tocar e vai trabalhar na sua vida, na sua mente, no seu espírito de forma diferente. Ah, você vai sair daqui com uma vontade de ler mais. Você vai sair daqui com uma vontade de adorar mais. Você vai sair daqui com uma vontade de orar mais. Você vai sair daqui com uma vontade de ser íntimo de Deus. Porque todo culto o Senhor está presente. Agora, se todo culto eu sair daqui e não fizer aquilo que muitas vezes o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração e eu for para casa desligado, desconectado, queridos, a semente não vai germinar, a semente não vai crescer, eu não vou mudar, eu vou viver sempre com o evangelho raso, sempre um evangelho que não transforma, que não cura, que não liberta, que não me ensina, que não me posiciona, que não me direciona. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltou exclusivamente para dar direção de novo para Tomé. Ei, eu vim aqui para falar com você. Coloca aí o 26, por favor. Aleluia. Jesus voltou exclusivamente para sarar a incredulidade de Tomé. Amém. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles, quem? O incrédulo, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Ei, Tomé, vem cá. O que os apóstolos não fizeram, queridos, talvez Tomé teve a oportunidade e o privilégio de fazer: Senhor, deixa eu tocar, deixa eu sentir seu cheiro, a sua presença, olhar nos olhos de Jesus, querido. Só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar isso aos nossos corações. E é neste lugar, sentir a presença, poder tocá-lo, acessar o invisível, o extraordinário. Aleluia, aleluia. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Vem cá, Tomé. Vem cá, Tomé, vem cá. É o convite de Jesus todos os dias dos cultos. Vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te abraçar. Vem cá, eu vou te carregar, eu vou enxugar as suas lágrimas. Vem cá, vem cá. É o convite do Espírito Santo, querido, todos os cultos para as nossas vidas. Aleluia. Só se aproxima, seja íntimo. Aleluia, aleluia. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia. Olha o 28. E Tomé respondeu, disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Se coloque de pé, aleluia, aleluia.
Aleluia. Tomé quis prova para crer, mas depois tornou-se prova viva do poder. Aleluia. Tomé quis tocar as feridas de Jesus. Jesus queria curar a incredulidade de Tomé. Jesus veio de forma específica e exclusiva a um apóstolo. E é o que o Espírito Santo de Deus faz todos os cultos quando nós estamos aqui, de forma específica e exclusiva para a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Talvez suprir as suas ausências de algo ou de alguma coisa? Não. Talvez para dizer para você que você precisa dele, que você precisa do Senhor, que você precisa das mãos do Senhor para te dar forças, para curar o seu interior, a sua alma e a sua mente, para dizer que Ele é contigo, que Ele é o teu Pai, que Ele não te abandona. O Evangelho não nos promete uma vida de riqueza, mas nos promete uma vida com a presença de Cristo. E se nós estivermos nele, Ele estará em nós, queridos. É um compromisso que o Senhor Jesus firmou com aqueles que o amam, com aqueles que temem, com aqueles que se aproximam dele. Ele não nos lança fora, Ele não nos despreza. Por menor ou por maior que sejam as suas dificuldades, Ele está presente. Amém? Tomé encerra a sua vida como um mártir. Tomé morreu transpassado por lanças. Foi fiel ao propósito e ao chamado. Amém? Ele foi incrédulo por um estágio ou por um momento da vida, mas ele terminou a sua vida sendo fiel ao propósito. Então, nesta manhã, queridos, que você possa ser fiel àquilo que o Senhor Jesus te chamou. Se você está aqui, Ele te chamou. Se você está aqui, o Espírito Santo de Deus moveu o mundo espiritual. Houve uma batalha nos céus, queridos, para que você estivesse aqui nessa manhã. E Ele começou um plano perfeito em nossos corações, amém? E Ele só vai acabar, só vai terminar quando nós estivermos com Ele na glória, ceando. Só vai terminar quando nós estivermos com Ele na glória. Então, dessa manhã, por mais difícil que seja, talvez você passou por altos e baixos dentro da sua maneira de prestar culto ao Senhor, no seu modo de viver o Evangelho, no seu modo de viver o cristianismo. E o Senhor Jesus sabe de tudo isso, e Ele se revelará aos nossos corações de maneira especial para fortalecer a nossa fé. Amém? Assim como Ele veio para Tomé, assim como Ele veio para Pedro, aleluia, Ele virá, Ele se manifestará aos nossos corações, aleluia. Enquanto o grupo de louvor adora, você ora, amém? Apresente ao Senhor o seu coração nessa manhã. Se falta algo, queridos, que deixe você distante do Senhor, ou que impeça você de se achegar ao Senhor, de ser íntimo, queridos, o Espírito Santo de Deus vai te revelar nessa manhã. É Ele quem convence, é Ele quem toca, é Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele, é através da ação do Espírito, através da palavra verdadeira, aleluia. É através da vontade dEle, do plano perfeito dEle, aleluia. Acredite só nessa manhã.